Paz do Senhor, tudo bem? A gente já vai começar, gente. O pessoal tá entrando. Paz do Senhor, Lucineia, Júlia. A gente já vai começar, tá? A gente vai fazer estudinho ali de Daniel 1. E primeiro dia de jejum. Só esperar o pessoal tá entrando. Daí pra gente poder começar, tá bom? Paz do Senhor, quem for entrando aí, já vai falando como que tá aí o primeiro dia de jejum. Já sentiu alguma dificuldade? Às vezes tem gente que tem o costume, né? Aqui a gente não tem muito costume de comer carne, ovo, essas coisas. Então, mas tem gente que tem o costume de comer todos os dias carne, todos os dias ovo, ter uma alimentação desse tipo. Daí, normalmente o jejum de Daniel começa os primeiros dias mais difícil, né? Acaba pegando um pouco. Daí, quem tá entrando aí vai contando, quem tá a gente com o jejum, conta aí como que tá sendo o jejum, primeiro dia. Você já sentiu fome, alguma dificuldade, falta de alguma coisa? Até porque jejum é aquela coisa, né, gente? Jejum tem dias que às vezes você passa o dia inteiro trabalhando, você passa o dia inteiro sem comer, às vezes, sem fazer nada. Mas parece que às vezes você acorda, você fala, eu vou entrar de jejum hoje, parece que abre um buraco no estômago e você sente a fome do tamanho do mundo, né? Tipo assim, você nunca tem fome, mas quando você fala tô de jejum, parece que você ganha um estômago extra e tipo, aí fica um buraco. Tipo, é psicológico, gente. Você fala. Tipo, na verdade é você não poder comer, né? É o gatilho da escassez, né? É o gatilho que usam aí pra vender coisa na internet, né? Eles falam, é a última unidade, tá acabando o estoque. É a mesma coisa, você fala, não posso comer. Quando você não pode comer, você sente mais fome ainda. E fala assim, agora eu vou sentir falta. Tipo, fraqueza e bastante batalha, bastante guerra espiritual. Mas é bastante mesmo. O jejum de Daniel, ele não é um jejum, né, de ficar sem comer, né? Você pode comer normalmente ali, ou com a restrição alimentar, mas você, é óbvio que não comer em grande quantidade, né? Você não vai fazer comer 3 batata doce, uma pessoa só, mas, tipo assim, você vai comer mais regrado, tudo, né? Mas às vezes as pessoas falam, mas né, como vai comer, não vai sentir tanta falta, mas a gente percebe no jejum de Daniel como que a gente sente falta do açúcar, principalmente apesar de dar para comer mel, ou por exemplo açúcar mascavo, né, aquele açúcar mais orgânico, em não muita quantidade, tá, sem exagero, mas você vê como que a gente sente falta de produto industrializado. A gente vê como que você sente falta de açúcar, se sente falta de chocolate, de doce, ou às vezes a pessoa sente muita falta de fritura, que são coisas, né, que a nossa alma fica, tipo assim, que tô triste, vai, come um doce, vai, come um lanche, um hambúrguer, come uma fritura, e daí acaba sentindo falta. O pessoal que toma café também, que tem costume de tomar café preto, bastante, o pessoal sente muita falta, né? Antes eu tinha costume de tomar muito café preto, gente. Eu tomava, era muito ansioso, daí eu tomava desde novo. Como eu sou de São Paulo, lá em São Paulo, café preto é comum. Aqui em Ponta Grossa o pessoal não tem tanto costume de tomar café preto. O pessoal toma muito café com leite aqui no Paraná. Mas lá em São Paulo, minha mãe, desde que eu era pequeno, ela fazia café e eu tomava. Então, cheguei na vida adulta, assim, eu tomava uma garrafa de café por dia. A Mari nunca tomou café assim, né? Nunca gostou muito de café. Ela tomava quando eu fazia, assim, mas eu fazia uma garrafa inteira térmica e ia tomando durante o dia. Eu às vezes pegava, não tinha feito durante o dia, pegava de noite, 11 horas da noite, fazia uma xícara de café, tomava. E daí quando a Mari ficou grávida, daí Deus pediu o café para mim, daí para eu fazer durante a gravidez. Daí eu fiz 9 meses sem café, daí depois eu voltei, mas voltei bem pouco. Agora eu quase não tomo café preto, quase. O café preto eu tomo, tipo assim, às vezes quando eu vou visitar alguém, vou na casa de alguém, por exemplo, a gente foi na casa de pastores semana passada, daí fizeram café preto, eu tomei junto. Mas em casa não. Em casa eu tomo agora nesse café com leite. Então faço uma xícara só de manhã, que daí costuma, né? A tomar de manhã com pão e só.
mas o que era de café antes de vício passou e melhorou muito a ansiedade, melhorou muito, tipo assim, o emocional. Eu tinha muita ansiedade mesmo e o café ajudava nisso. Então, se você tem muita ansiedade, esse vício de café, tipo assim, é normal. Então, pare, às vezes vai fazer bem se parar de tomar o café preto ou tentar diminuir, pelo menos. Dá bastante dor de cabeça, Angélica. Tipo assim, começo assim, quando você tem muito costume de tomar café preto, principalmente assim de manhã. Até por isso que eu ainda tomo café com leite de manhã, porque, tipo assim, é algo que eu gosto muito, então, tipo assim, eu sinto falta. Tipo assim, que a pessoa não acordou, tipo assim, tem que tomar um copo de leite, um copo de café com leite e um pedacinho de pão, algo assim, pra poder, tipo, começar o dia, entende? Então, tipo assim, hoje eu tomo, tipo assim, uma xícara de café com leite, uma xícara pequena. Mas assim, quando eu parei com o café preto, que foi esses 9 meses, tipo assim, foi muita dor de cabeça no início, muita ansiedade, tipo assim, tipo, entrei tipo, em abstinência, tipo, drogado, gente. Foi um negócio assim, bem trash. Tipo assim, suando, tipo assim, ansioso, irritação, tipo assim, porque é um vício, né? A cafeína ela vicia. E daí eu parei com o café. E também Deus tinha pedido um propósito de refrigerante, né? A Maria até comentou na outra live, de três, quanto foi, amor? Me ajudei. Acho que foi 2 anos e meio, 3 anos, acho que sem café, sem refrigerante. Que agora, na verdade, acabaria agora no meio do ano, em julho. Mas daí, tipo assim, obviamente que eu não digo que eu vou parar totalmente com o refri, né? Tipo assim, mas eu não vou voltar, né? Vou, às vezes, voltar agora que acabar em julho, acaba em julho, agosto, daí, tipo assim, eu vou voltar. Tipo assim, às vezes, vai num restaurante, algo assim, daí dá pra tomar até. Mas, tipo assim, pra comprar em casa, assim, dessa forma, não. Foi 3 anos, né? Melhorou bastante emocionalmente. Mas tem gente que fica. É normal, gente. Eu também. Eu ficava um dia sem café, dava. Dava ruim. Dava dor de cabeça, tudo. Mas acostuma. Tipo assim, igual. É que o chá eu não gosto, gente. Chá é um negócio assim muito sem graça, sabe? Tipo, igual chá, só chá mate, assim, ou aquele chá gelado, né? Mas tomar chá, assim, é um negócio, eu acho muito sem graça, assim, um negócio muito sem gosto, sabe? Eu não gosto, não. E acostuma, e do refri acostuma a tomar suco. Suco acostuma, tipo assim, é gostoso também. Que na verdade o refri, assim, eu aprendi a tomar muita água com gás agora. Mas é isso aí, só batendo papo aí até o pessoal tentar. A Mari fala do refri, né? Mas daí ela fica comprando o refri. Não vou falar nada pra você. E é bom, né, tipo, a alimentação, né, gente? Existe. A gente não fala muito disso, né? Mas não existe alimentos espirituais, né? Tipo assim, que vão melhorar, mas a alimentação ela ajuda no nosso dia a dia, né? No nosso emocional. Isso é comprovado cientificamente, né? Que a alimentação ela ajuda com pessoas com depressão, com ansiedade, tipo, o corpo também. Então ajuda no espiritual porque você tem mais disposição para buscar Deus. Emocionalmente você vai estar melhor, né? E tem alimentos que industrializados que infelizmente são muito prejudiciais, né, para a saúde, né? Então, tipo assim, às vezes a gente vê ali muito alimento que faz mal mesmo pra gente e a gente tem que parar. Deus pediu pra gente, na verdade, agora esse ano, não só a gente fazer jejuns, eu tinha pedido no final do ano, mas eu fui meio resistente. Mas ele falou pra gente mudar a nossa alimentação. Ele falou pra gente mudar a nossa alimentação porque a gente precisa estar preparado, né, para aquilo que Deus ele tem para nós, né? E acho que todo mundo, né? Todo mundo tem um propósito, né? A gente tem um propósito que Deus estabeleceu pra gente, seja ministerial ou de trabalho, ou mesmo a nossa família, né? E
E isso envolve, né? A gente tá lendo Provérbios, até a gente vai falar de Daniel, né? Disso da alimentação. A gente estava lendo Provérbios, né? Provérbios fala, né, que a pessoa sábia, ela tem longos dias na sua mão direita e riquezas e honra na sua mão esquerda. E ele fala muito sobre longevidade, né? Eu acho que não só no sentido de sabedoria do dia a dia, mas envolve uma sabedoria também, acho que na alimentação, né? Então você saber se alimentar, você ter sabedoria na sua forma de se alimentar, vai melhorar a tua saúde, te dar longos dias. Então a gente tem que estar preparado também, né? A gente vai ter filhos, ou já tem filhos, né? Então a gente tem que ver nossos netos, nossos bisnetos. E a gente tá vivo, né? Muita gente fala, tipo, tem muita gente que vai falar, né? Tipo assim, o Spurgeon, por exemplo, né? Muita gente vai falar que o Spurgeon, tipo assim, ele fumava charuto. E o Spurgeon, realmente, ele fumava charuto. O Charles Spurgeon. E então vão falar, não, tal, tipo assim, não tem problema, né? E tá, tipo assim, em si, eu não entro muito nos detalhes, né? Mas, tipo, a bebida em si, tem coisa que não é pecado, tá? Mas não vou entrar nesses detalhes agora. Mas falam muito, o Spurgeon fumava charuto. Só que ao mesmo tempo, né, o Spurgeon ele morreu com 58 anos, se eu não me engano, sofrendo de gota. Ele era muito depressivo. Tem até um livro que se chama Depressão de Spurgeon. Então, Spurgeon ele tinha muitos problemas de saúde. Enquanto, por exemplo, John Wesley fala que ele ia sempre por um caminho, todos os dias, né, andando de cavalo. E o cavalo dele já até sabia o caminho e ia sozinho. Então, enquanto o cavalo dele andava, ele fazia exercícios todas as manhãs em cima do cavalo, o John Wesley. E ele tinha uma vida muito regrada, ele tinha uma vida muito saudável. E ele viveu até 80 e poucos anos, tipo, pregando, fazendo a obra, salvando pessoas. Daí existe esse questionamento, né? Tipo assim, quem viveu mais para a glória de Deus, né? O Spurgeon, que fumava, tudo isso, mas morreu com 50 e poucos anos, doente. Ou o John Wesley, que teve sabedoria, teve uma vida saudável, uma vida mais regrada, né? Mas viveu até 84 anos, se eu não me engano, viveu até 80 e poucos anos. E com saúde, com disposição, né? Então, a gente viver para a glória de Deus, né, também envolve a gente ter uma vida regrada, né? Tá? Então, gente, paz do Senhor, novamente. Aí, primeiro dia de jejum, a gente vai falar hoje sobre Daniel 1, tá? Já deu 13 minutos, eu não vou prolongar muito, vai até ali uma meia hora. Agora é 8h50, vai até tipo umas 9h30, no máximo, tá bom? Então a gente vai falar sobre Daniel 1, a gente está fazendo o jejum de Daniel. Hoje é o primeiro dia do jejum de Daniel, tá? De 21 dias. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando. Se prepara porque vai ser pior. Se já está com dor de cabeça, o segundo e o terceiro dia é pior ainda. Depois que passa do quarto, do quinto dia, já costuma e já fica mais tranquilo. E a gente vai estar fazendo estudos do livro de Daniel todos os dias, tá? Se assim Deus permitir, né? Tem dias que às vezes não vai ter, às vezes a gente está na igreja, vai ter dia que a gente vai estar na igreja de noite, talvez eu faça mais cedo, ou talvez não faça nesse dia, mas a ideia é, se assim Deus permitir, a gente fazer todos os dias, tá bom? Então a gente vai falar sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, assim, contexto histórico, sobre o livro de Daniel também, algumas revelações, algumas coisas novas, vamos falar sobre escatologia também, que é bem legal, sobre os governos, os reinos que vieram depois de Nabucodonosor, da Babilônia, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo. A gente vai falar sobre tudo isso durante esses dias e tá se preparando, tá? Então, sei se vocês leram Daniel 1, eu falei pra gente ler um capítulo por dia. Se vocês não leram, depois você lê, tá? Então, qual que é o contexto de Daniel 1? Qual que é o contexto do livro de Daniel, na verdade, né? Pra gente entender e a gente poder se situar. Daniel é um profeta, né? E qual que é o contexto do livro de Daniel? Daniel, ele se inicia o livro dele no exílio babilônico, né? Então tá naquela época onde Israel ele tinha passado para a monarquia. Então o que acontece? Quando ele passa para a monarquia, você sabe, né? Vai Saul virar rei, depois o seu filho, depois Davi.
Depois de Davi vem Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, ele acaba dividindo o reino. Então fica o reino do sul e o reino do norte. Tá? O reino do norte fica lá Samaria, ficam 10 cidades, né? Ficam 10 tribos para o reino do norte. E eles também, eles sempre pecando, sempre se afastando de Deus. Então o reino do norte, eles passam a ser atacados pelos assírios e são exilados pelos assírios, são levados cativos. O reino do sul, ele passa por altos e baixos, que é o reino de Judá. Então ele passa por altos e baixos, alguns reis bons, alguns reis que não servem a Deus. Então Deus, ele está sempre passando, tipo assim, por uma disciplina. Então o povo sempre está passando por uma disciplina de Deus. E o que acontece? O profeta Jeremias e o profeta Abacuque, eles tinham profetizado, eles tinham falado sobre o exílio babilônico, que caso o povo não se arrependesse, os babilônios iriam entrar e iriam levar cativo todo o povo. Tá? Então o que acontece? A gente vê já aqui algo acontecendo, que Deus, ele é um Deus que ele disciplina seus filhos. Então a gente vê que todos os ataques que o povo de Israel sempre sofreu e sofre é por causa da sua desobediência a Deus, tá? Então existe o inimigo, existe um ataque do inimigo, mas o que não garante a proteção de Israel, ou o que garante que ele seja entregue ao inimigo, ou o que garante que ele fique desprotegido, não é o ataque do inimigo, não é a força do inimigo, mas sim a desobediência do povo, a desobediência de Israel. O pecado de Israel faz com que Deus entregue o povo para o inimigo para ser disciplinado. Então o que acontece? O inimigo, ele é um instrumento de disciplina de Deus contra o povo de Israel. Assim como hoje o diabo, os demônios, eles são um instrumento de disciplina de Deus para as nossas vidas. Então a gente fala, o diabo está me atacando, o diabo isso e aquilo. Ele é o nosso inimigo. O diabo, ele não gosta de você mesmo, mas a gente entende também que o diabo, ele está debaixo da soberania de Deus. O diabo, ele está debaixo da ordem de Deus. O diabo só age até onde Deus permite. A gente vê lá em Jó, o diabo falando, tá vendo Jó, vim por rodear a terra. E daí Deus fala, toca nele até onde eu permito. Então a gente vê que Deus, ele tem uma disciplina, mas que Deus é um Deus amoroso, que ele avisa também antes. Então Deus, ele avisa antes do juízo. Então Deus estava avisando o povo que iria vir com juízo, que o inimigo iria entrar. O povo não ouviu e não se converteu. O que acontece? A Babilônia vai e leva todos cativos. A Babilônia invade Israel e leva todos cativos. Então a Babilônia era um inimigo muito forte, mas o primeiro ponto que a gente entende é que, independente da força do inimigo ou do tamanho do inimigo, Deus é muito maior. E se estamos em obediência, se estamos buscando a Deus, não, independente da força do inimigo, ele não vai ter forças contra nós. A gente vê diversas passagens, né, de Israel, né, quando os inimigos estão lá com um exército gigante para atacar, e Deus fala para o rei, fala, fica só esperando, e Deus manda um anjo que mata 180 mil homens. Então, ou seja, tipo assim, Deus é quem está no controle, Deus é quem está no comando. Então o povo foi exilado na Babilônia. Babilônia foi um dos maiores impérios que passaram pelo mundo. Ele vem depois ali do império dos egípcios e entre o assírio. Então o que acontecia naquela época? Tava os assírios e estavam os egípcios lutando por Israel. Então eles estavam lá tentando lutar pela terra de Israel. E surge o Império Babilônico, muito mais forte, acaba vencendo os dois e tomando Israel para si. Então, todo mundo conhece a Babilônia, foi o maior império que existiu, tá? Nabucodonosor, que foi o primeiro, né? O que fez com que a Babilônia crescesse. Ele reinou durante 41 anos. A Babilônia durou 43 anos. Então a Babilônia, ela foi um império muito grande, né? Ali na Bíblia a gente vê sempre falando que as terras do mundo. Ali eles falam que todas as terras do mundo eram do império porque eram as terras conhecidas ali no Oriente Médio.
Então a Babilônia, eles tiveram um domínio ali desde a região ali da Ásia Menor, ali da Turquia, de Israel, da Pérsia, né? Que hoje a Pérsia é o Irã, até ali quase, tipo assim, a área início da Europa. Então eles tiveram um domínio muito grande, tá? E tanto que a Babilônia, tipo assim, ela tinha muros muito altos, era uma cidade muito fortificada. Os estudiosos falam, né, que os muros da Babilônia eram muito altos, que cabiam até 3 carros em cima dos muros da Babilônia. E dentro da Babilônia tinha também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Então a Babilônia era um reino muito forte. E o que acontece? A Babilônia, ela não só era um reino muito forte de forma de guerra, ou seja, ela tinha um exército muito grande, um exército que ia, atacava o inimigo, queimava cidades, matava pessoas, mas Nabucodonosor, ele era um estadista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha muita estratégia. Então a Babilônia, ela tinha o objetivo de difundir a sua cultura. Então o que ele fazia? Ele pegava os nobres, os jovens que eram nobres de cada reino e colocavam dentro da sua cultura para aprenderem. Então o que acontece? Era como se eles tivessem uma faculdade da Babilônia. Então eles pegavam os jovens, que eram inteligentes, de saúde, jovens bonitos, para passarem por essa faculdade da Babilônia, para eles aprenderem a língua, para eles aprenderem a ciência, a cultura da Babilônia, e eles se tornarem depois como se eles tivessem o objetivo desses jovens se tornarem quem iria difundir a cultura babilônica. E é interessante que ao mesmo tempo, o que ele fazia? Por exemplo, ele pegou o povo de Israel e levou cativo. Então ele pegava jovens que eram nobres de Israel, no caso de Daniel. Então ele pegava esses jovens e preparava esses jovens e colocava esses jovens como governantes do povo de Israel dentro da Babilônia. Ou seja, ele colocava o povo que estava cativo para governar o seu povo. Então o que acontecia? Era muito difícil para o próprio pessoal que estava cativo se rebelar, porque senão ele iria se rebelar contra uma pessoa do próprio reino, uma pessoa que às vezes era até um familiar dele, tá? Então o que acontece? Daniel, que é o autor do livro, o livro de Daniel é praticamente um diário de Daniel, tá? Sempre que eu falo isso, não sei se a Mari tá prestando atenção, que a bebê tá chorando lá. Sempre que eu falo isso, eu lembro lá daquela novela lá, o Diário de Daniela. E aqui, no caso, é o Diário de Daniel. Então, o Daniel, ele era um jovem, que era filho da nobreza, que ele era um jovem nobre. E o que acontece? Ele vai levado cativo para a Babilônia, para o senhor Isabel. Ele é levado cativo para a Babilônia. E ele é levado cativo com 14 anos de idade, ou seja, ele era muito jovem. Ele era um adolescente. Tá? Então o que a gente pode aprender com a história de Daniel? Para quem leu, ou você já conhece, Daniel, o que acontece? Ele vai e ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. O rei manda o eunuco chamar jovens, que são jovens bonitos, jovens inteligentes. Ele chama Daniel e seus 3 amigos para que eles fossem estudar nessa faculdade da Babilônia, e eles teriam a oportunidade também de se alimentar das iguarias do rei, ou seja, o que o rei comia eles poderiam comer. E a gente vê que Daniel, ele já começa recusando a alimentação do rei. Então o que a gente começa a aprender no livro de Daniel? A gente vê que a Babilônia era uma geração corrompida. A Babilônia, ela tinha um relativismo. A Babilônia era um local onde tinha muitas religiões. Então o que acontecia? A Babilônia era um local onde de múltiplas culturas, múltiplas religiões. A Babilônia não era igual ao Egito. Eu falei isso na Somos Leve. Eu falei, o Egito, o que o Egito tinha? O Egito era escravizar as pessoas. Então o Moisés chegou para Faraó e falou, deixa meu povo ir adorar. E o egípcio falou, não, tu não vai adorar. Não vai adorar, ou vai adorar pela metade, vai adorar sem seus filhos, vai adorar sem seus bens, vai adorar sem suas mulheres, mas não vai adorar por completo. A Babilônia não tinha isso.
A Babilônia, ela incorporava a cultura, a religião de todos os povos. E com isso, ela fazia com que aquela cultura, em vez dela se fortalecer, ela se enfraquecesse, porque misturava. Então a Babilônia tinha o povo de Israel, tinha outros povos, misturava ciência, astrologia, os magos, misturava bruxaria, feitiçaria, tinha muitas danças, muita cultura, muita imoralidade também. Então era um reino totalmente pervertido. Era um exemplo parecido com Sodoma e Gomorra, né? Que a gente vai ver. Então o que acontece? O que a gente aprende primeiro com Daniel? Que Daniel, ele tinha valores absolutos no meio de uma geração corrompida. Então a gente vê que Daniel, apesar de ele estar num local que os valores eles eram relativos, que era uma geração que estava corrompida, Daniel, mesmo sendo jovem, ele tinha os valores deles absolutos, ou seja, ele não entrou no relativismo da Babilônia, que hoje o que vivemos é praticamente uma Babilônia. Ou se você for ver, se você for estudar, a gente vai falar mais daqui a pouco, não hoje, mas nos próximos dias, sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus, a gente vê que Apocalipse fala sobre a grande cidade, que é a cidade do governo do anticristo, que é o que é a grande Babilônia, a meretriz. Então eles voltam a chamar a cidade de Babilônia. Por quê? Porque é uma cidade de relativismo, que é para onde a gente está caminhando hoje como sociedade. Você vê que hoje tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha. Então é um relativismo moral, um relativismo ético. E Daniel, no meio desse relativismo, ele tinha valores bem difundidos, ele tinha valores absolutos, ele sabia o Deus que ele servia. O que a gente já pode aprender com Daniel também aqui no capítulo 1? A gente pensa, Daniel, ele era um jovem de 14 anos. Então ele tinha visto a Babilônia invadir o seu país, ele tinha visto a Babilônia queimar as suas cidades, a Babilônia matar os velhos, a Babilônia forçar sexualmente as mulheres, a Babilônia escravizar as crianças. Ele tinha sido afastado da sua família, não se sabe se seus pais tinham sido mortos, mas muitos amigos dele provavelmente estavam mortos. Daniel, ele estava vendo também, enquanto ele estava cativo na Babilônia, ele estava vendo que Israel estava num cerco babilônico, ou seja, o povo que ficou dentro de Israel, que não quis se render à Babilônia. O que a Babilônia fez? Ela fez um cerco em volta e não permitiu que nada entrasse nem nada saísse. Quem não sabe, essa era a tática de guerra antigamente. O que acontecia? As cidades eram muralhas. Então era muito difícil você invadir as cidades. Então o que o exército fazia? Ele cercava a cidade e fechava, ou desviava o curso dos rios, ele fechava as rotas de comércio, ou seja, eles fechavam a cidade e não entrava comida, não entrava alimento, não entrava água, não entrava nada. E o povo, apesar de eles não conseguirem invadir para matar o povo ficava preso dentro da cidade. Então o que acontecia? Passava o tempo, o povo começava a morrer de fome, porque não tinha alimento, né? O alimento uma hora acabava. Então eles passavam a morrer de fome. E isso enfraquecia e permitia com que o exército entrasse e derrotasse. E a Babilônia passou a fazer isso com Israel. Então a gente vê nas passagens aí de Lamentações, por exemplo, a gente vê passagens contando que chegou numa época de cerco babilônico que as mulheres estavam matando os seus filhos para comer. Então as mulheres chegaram a matar os seus filhos para comer em Israel. E Daniel, ele estava vendo tudo isso. Daniel, ele estava passando por isso, ele era um jovem. E ele estava no meio dessa aflição. Mas o que a gente aprende com Daniel? Que Daniel, mesmo passando por tudo isso, ele não deixou a amargura tomar conta do seu coração. Ele não deixou com que a tristeza, ele não deixou com que o ódio, com que a vingança tomasse conta do coração dele. Mas ele entendia o Deus que ele servia e ele se colocou à disposição de Deus para ser uma ferramenta na Babilônia. Ele tinha tudo para olhar para Nabucodonosor e falar, mano, eu não vou servir esse cara, eu não vou estudar, eu vou me rebelar. Daniel, ele tinha tudo. Até a gente vê na passagem
que eles chegam para oferecer o alimento, a gente vê que Daniel, ele não age de uma forma rebelde. Daniel, ele chega e fala, ó, a gente não quer se alimentar dessa comida, então faça um teste conosco. Daniel, apesar de ele ser firme na sua decisão, ele era gentil também, ele era amigável, ou seja, ele sabia se comportar diante do inimigo. Ele não foi rebelde e falou, não vou comer nada, fazer greve de fome. Se ele fizesse isso, provavelmente Nabucodonosor teria matado ele ou teria feito ele escravo. Mas Daniel, ele entendia que existia um plano de Deus para ele naquele lugar. Então, em vez dele se jogar nas emoções dele, ele decidiu ser uma ferramenta de Deus na Babilônia. Então, Daniel, ele pega, e o que ele faz? Daniel, ele pega e ele vai e ele decide aprender a cultura. Ele passa a aprender a cultura junto com seus amigos. Então a gente vê que Daniel, a gente acompanha toda a história, que essa fidelidade de Daniel, a gente vê que Daniel, em todo esse tempo, ele não se corrompe. A gente vê que o povo de Israel que estava na Babilônia, quando a gente chega lá em Daniel 10, que é o que a gente leu na Somos Lab, que a gente vê que é Daniel entendendo que o exílio tinha acabado, o que está acontecendo naquela época? Se, gente, vocês não estiverem acompanhando, vocês me falam. Ou tiver pergunta, fala. O que acontece? Tipo assim, quando a gente chega lá que está acabando o exílio, Daniel já está velho, por que ele fala, Senhor, tá algo errado? Por quê? Porque teve um povo que voltou para Israel e não estava reconstruindo o muro. Só que ele viu muitos do povo de Israel que estava cativo na Babilônia que não queria sair da Babilônia. Eles não queriam voltar. Por quê? Porque a Babilônia dava oportunidade para eles. A Babilônia dava oportunidade de enriquecer. A Babilônia dava oportunidade deles terem uma vida próspera, independente de não estarem em Israel. Eles pensavam, não, Israel, eu tenho que seguir o mandamento de Deus. Em Israel, é muito arrisco. Aqui na Babilônia eu tenho uma vida tranquila, sossegada e eu trabalho, eu prospero. Então a Babilônia, muitas vezes, ela tem esse objetivo de te tirar dos mandamentos de Deus, te colocar no relativismo, mas ela permite você prosperar. Então você olha e fala, não, aqui na Babilônia eu estou prosperando, por que eu vou servir a Deus? Por que eu vou obedecer ao mandamento se está dando certo? Peraí, mas meu financeiro está dando certo, meu trabalho está prosperando, eu sou cristão, por exemplo, eu sou cristão, acredito em Jesus, mas eu sei que eu não levo uma vida de obediência a Deus, de intimidade com Deus. Mas mesmo assim está dando certo, porque a Babilônia faz isso. A Babilônia, né, que hoje não é uma cidade, mas é um sistema espiritual que rege muitas pessoas. Hoje nós vivemos um sistema babilônico, que é um sistema de prazeres, é um sistema de facilidades, é um sistema de uma cultura pagã de várias religiões, é um sistema de relativismo, e é um sistema onde qualquer um pode entrar e prosperar. Ou seja, ela não te coloca como escravo, você não é escravo, você é cativo dela. Mas você pode trabalhar, você pode prosperar, só basta você não servir a Deus. Só basta você não ser intenso com Deus, você não obedecer os mandamentos. Você pode até falar que é cristão, você pode até falar que acredita em Jesus, mas você vai estar servindo ao sistema babilônico. Então a gente vê Daniel no meio disso, Daniel ele vencendo. Então justamente a Mari falou, a gente vê, acho que Daniel está sendo rebelde, mas ele não está. Daniel ele age de uma forma educada, ele age de uma forma que ele sabia quem ele era, ele é firme no posicionamento dele, ele não deixa se participar dos manjares do rei, porque os manjares eles eram oferecidos a ídolos, ou seja, comer dos manjares do rei era como participar de um culto pagão. Então ele não quer participar daquilo, mas ele é firme, ele age de uma maneira educada, de uma maneira gentil, e ele consegue passar aquilo. E é interessante que a gente vê Daniel em toda a sua estadia na Babilônia, que Daniel, ele, independente de como a Babilônia ele não absorve a cultura da Babilônia. Apesar dele aprender a cultura da Babilônia, ele aprender com os sábios, ele aprender astrologia, ele aprender tudo que a Babilônia estava ensinando, ele não se misturava, ele não deixava a cultura babilônica entrar no coração dele, entendeu?
Então o que acontece? A gente vê que Daniel ele agia de uma forma em que ele não demonizava a Babilônia, mas ele sabia viver dentro da Babilônia, servindo a Deus, sendo fiel a Deus. E isso é um ensinamento para nós hoje. Muitas vezes nós como cristãos, nós olhamos para o mundo e endemonizamos tudo. Então a gente fala, não, eu não posso nem chegar perto de alguém do mundo. Eu não posso nem chegar perto, eu não posso viver nesse mundo, em nada. Quando na verdade nós precisamos olhar para isso e aprender a ser fiéis. Tem coisas que a gente não vai participar? Tem coisas que a gente não vai que reter para nós? Tem, óbvio. Mas nós precisamos estar inseridos aqui para a gente ser ferramentas de Deus, assim como Daniel foi. Então a gente vê que Daniel ele passa todo esse tempo. Então a gente vê que lá em Daniel 10 ele tem já 84 anos. Então Daniel ele passa por todo esse tempo sem se entregar para a cultura babilônica. A gente vê Daniel, mesmo com o decreto de que não podia orar, e a gente vê Daniel orando 3 vezes ao dia. A gente vê Daniel ele sendo jogado na cova dos leões. Então o que acontece? Daniel ele tinha uma consciência em Deus. E por que Daniel, por exemplo, ele foi jogado na cova dos leões e ele foi tranquilo? Porque inicialmente ele não participou dos manjares do rei. Então o que ensina a gente? A gente ensina o quê? Que começa com coisas pequenas. Para Daniel, quando ele estava lá para ser jogado na cova dos leões, provavelmente não participar dos manjares do rei era algo muito pequeno, algo básico. Mas esse básico que ele fez, que ele serviu a Deus, foi o que gerou o caráter dele, foi o que gerou ele ser fiel a Deus para poder até ser jogado numa cova dos leões, para poder não obedecer decretos e continuar orando com os braços levantados, orando em público, sem medo, em direção a Israel. E a gente vê que Daniel, ele sendo fiel a Deus, ele não se contaminou com a cultura babilônica, mas como ele foi usado dentro da Babilônia, ou seja, Daniel serviu Nabucodonosor. Nabucodonosor ele teve que reconhecer a grandeza do Deus de Israel, do Deus de Daniel. Nabucodonosor teve que reconhecer que foi o Deus de Daniel que deu o governo para ele, que deu os poderes que ele tinha. A gente vê Daniel, ele passando pelo rei Nabucodonosor, pelo seu filho Beltesazar, e a gente vê a Babilônia caindo e sendo dominada pelo Império Medo-Persa, do rei Ciro. E quem estava lá firme e forte? Daniel. Então a Babilônia caiu, mas Daniel não caiu. Talvez se Daniel tivesse absorvido a cultura babilônica e servido os babilônios com a cultura babilônica, ele tivesse se corrompido, Daniel também teria caído junto com o governo babilônico. Mas como Daniel era um homem de Deus, um homem firme naquele tempo, ele permaneceu firme todo o governo babilônico, e quando Babilônia caiu para os medo-persas, Daniel continuou ali. E fala que Ciro, o rei da Pérsia, ele amava Daniel. O outro rei que conquistou a Babilônia gostava muito de Daniel. Por quê? Porque Daniel ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel. E Daniel servia ao governo. Então a gente vê um movimento profético de Daniel, que foi até o que eu falei na Somos Web, que é esse movimento de palácios, ou seja, que é um movimento profético onde Daniel ele entra no governo. Daniel, mesmo sendo um governo ímpio, ele serve ao governo. Então muitas vezes a gente está aqui hoje olhando para o governo Bolsonaro e a gente vê, tem coisa errada aí. A gente olha para o governo petista, tem coisa errada. Mas o ponto da igreja, a gente precisa ter homens de Deus para estarem na política, mas nós precisamos de uma igreja profética, de uma igreja que ela vai ter uma voz profética. Ou seja, Daniel ele entendia as coisas do fim. A gente vai entender depois, Daniel 2, por exemplo, que é o sonho de Nabucodonosor. A gente vê depois Daniel revelando o sonho dele. A gente vê Daniel tendo revelações do fim. Então a gente vê que Daniel, ele mostrava o poder de Deus. Daniel, ele não mostrava somente a sua sabedoria, mas ele mostrava Deus tem sabedoria. Ele mostrou para Nabucodonosor, você tem o poder, mas Deus tem a sabedoria. Deus conhece até mesmo o sonho que você teve.
Deus sabe o que vai acontecer depois. Deus está no controle. Deus sabe que direção que você tem que tomar. Então Daniel ele se tornou um homem muito amado pelos governantes. Por quê? Porque Daniel tinha a sabedoria de Deus para direcionar o governo deles. Então o que a gente precisa hoje não é só a igreja levantar políticos ou levantar uma bandeira política, somos conservadores, somos contra aborto. Isso é necessário, mas nós precisamos também de uma igreja profética, de homens e mulheres de Deus, que esses governantes eles vão olhar para a igreja e vão ver, eles estão entendendo, eles estão vendo além do que nós estamos, porque o papel da igreja é ver além do que o mundo está vendo, é ver o que o mundo não vê, é o vigiar e orar. Nós somos atalaias, somos proféticos, aquela coisa da tribo de Issacar, que discernir os tempos, ou seja, nós sabemos o fim. Hoje, gente, você sabe o fim. Você já leu o Apocalipse, você leu o livro de Daniel, Jesus falou em Mateus 24, Lucas 10, você sabe o que vai acontecer no fim, basta você olhar para o céu, basta você olhar para os sinais e entender e falar para as pessoas. As pessoas hoje estão olhando para as coisas, é Covid, o que é o Covid? Meu Deus, o Covid é juízo de Deus, o Covid é isso e aquilo, o Covid é pandemia, o que é o Covid? Quantas pessoas não questionaram o que era o Covid? Mas a igreja consegue olhar profeticamente e entender o que é, entender o que está se aproximando, falar, estamos chegando no tempo dos fins, isso são sinais, aceite Jesus. Vão falar para os governantes vão olhar para uma igreja profética e vão olhar e falar, não, essa igreja entende o que está para acontecer. Eles sabem por que isso está acontecendo, eles sabem o que vai acontecer depois. Então eu vou sentar e vou ouvir esses profetas, eu vou sentar e vou ouvir esses líderes, eu vou sentar e vou ouvir a igreja. Então mesmo que seja um governante ímpio, pode não ser o Bolsonaro mesmo, gente. Bolsonaro não é cristão coisa nenhuma, gente. Por favor, né? A gente tentou levantar uma bandeira, o Brasil é de Deus. É de Deus, é de Jesus, mas o Bolsonaro não é muito crente. Mas o que acontece? Mesmo se for um cara ímpio, se a igreja tiver voz profética, mesmo o ímpio, ele vai ter que ceder à voz profética da igreja e chamar líderes cristãos, profetas, para entender e discernir os tempos. Então Daniel era esse homem que servia a um governo ímpio, que mesmo no governo ímpio ele mostrava o poder de Deus. Então os homens, esses governantes ímpios, eles tinham que reconhecer o poder de Deus. Amém? Então a gente vê o que acontece em Daniel 1, voltando para Daniel 1. Isso, Daniel foi encontrado inocente. Exatamente. E o que acontece, Daniel 1, voltando para Daniel 1. A Babilônia tentou mudar os valores, tentou tirar as raízes de Daniel, tentou tirar o nome de Deus de Daniel, tentou tirar a lembrança de Deus que Daniel tinha. Por quê? Porque ele muda o nome de Daniel e de seus amigos. Então a gente vê que o povo judeu ele tem sempre nomes proféticos, nomes que lembram de Deus. Por exemplo, Daniel ele se chamava Deus é meu juiz. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. Mas a Babilônia muda o nome de Daniel para Beltesazar, que significava Bel protege o rei. Bel era uma divindade pagã. A gente vê os amigos de Daniel, a gente vê Ananias, que era um amigo de Daniel, que o nome dele significa Jeová é misericordioso. Eles mudam o nome dele para Sadraque, que significa iluminado pela deusa Sol. Ou seja, eles tiram o nome de Deus, de Jeová é misericordioso, e colocam, você é agora iluminado pela deusa Sol. Eles tiram o nome de Deus, eles tiram a lembrança de Deus, tentam tirar as raízes, mudar os valores. Misael, que era o outro amigo, o nome dele é quem é como Deus. Mudam para Mesaque, que é quem é como Vênus, outro Deus. Azarias, que significava Jeová ajuda, eles mudam para Abednego, que significa servo de Nego, que era um outro Deus. Então a gente vê que mesmo com essa mudança de nome, mesmo eles tentando chamar Daniel de outra forma, mesmo eles tentando mudar a identidade de Daniel e seus amigos, eles não se prostraram, eles não mudaram seus valores. A gente vê depois, a gente vai estudar os amigos de Daniel sendo jogados na fornalha, não se prostrando. Então a gente vê
um Daniel que era fiel a Deus, que não deixou com que seus valores fossem corrompidos na Babilônia. Então a gente aprende hoje no nosso primeiro dia de jejum, Daniel 1, a realmente não deixar com que nossos valores se corrompam, não se corrompam com pessoas que venham tentar forçar a gente a mudar de opinião, seja com mídia, com a cultura, com a arte que tenta a todo tempo nos doutrinar a uma cultura diferente, a ideologias contrárias ao relativismo. A gente entender que existe uma verdade, a verdade de Deus, e nós vamos servir a essa verdade. Amém, gente? Gente, essa foi a live de hoje, tá? Tentei não prolongar muito. Falei que ia ser mais curto, ia ser 45 minutos. Ia ser meia hora, deu 45 minutos. Mas a gente sempre acaba tendo coisa para falar, sempre acaba vindo coisa na hora, tá? Amanhã a gente continua e creio que vai ser bênção. Que Deus abençoe aí o jejum de vocês, tá? Que fortaleça vocês, dê mais experiência com Deus, que a gente possa ter mais experiências. Não esqueça, gente, de interceder pelos irmãos, tá? Tem lá a listinha de oração. Vou compartilhar de novo a listinha ali. Não esqueça de orar pelos irmãos. Orar ali, teve gente, a Raquel ali falou que a casa dela ficou alagada também hoje. A gente não sabe ainda direito o que aconteceu, mas ore por ela também, pela família dela, pelos pais dela. Não é uma coisa muito legal de acontecer, né? Perde móveis, perde coisa, preocupação, ansiedade, ainda mais iniciando o jejum. A gente sabe que não é fácil. Então, orem por ela, orem pelos irmãos que estão ali, tá? E a gente vai conversando ali no grupo. Se tiverem algo, manda lá, se tiverem dúvidas. E Deus abençoe. Obrigado. Daqui a pouquinho, 10 horas, tem live de oração, tá bom? A gente vai estar orando juntos também. Pois é, bem no primeiro dia de jejum. Pois é, a parte dos nomes é bem interessante, é bem legal. Tem bastante coisa para falar. É que se a gente for falar tudo aqui, a gente vai ficar, 2 horas. Eu tava brincando, a Mari tava brincando comigo, né? O que a gente vai falar, né? Ela falou que você falou que vai falar dos 21 dias de Daniel. Ela falou, de onde você vai tirar coisa para falar? Mas, não sei, eu vou pensar. Não, acho que é verdade, amor. Hoje eu não... Gente, hoje eu não fiz a live de dia. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não vou fazer a live agora à noite às 10, tá? Eu vou morar junto agora, então? Vou morar junto. Vou morar... Eu não vou fazer a live agora às 10, tá? Vou orar junto com vocês agora. De amanhã eu faço a live normalmente, que daí fica certinho. Amém? Aqui choveu pedra de gelo. Nossa. Não tá fácil não. Tá bom? Vamos orar, gente. Então, a gente ora pelo jejum, tudo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sustento nesse dia de hoje, Pai, te agradecemos pela tua presença, Pai, nós somos gratos, Pai, porque a tua palavra, ela nos direciona, a tua palavra, ela nos santifica, a tua palavra, ela nos lava, ela nos fortalece, a tua palavra é o alimento espiritual que nós precisamos, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já deixou tudo preparado para nós, porque Teu Espírito Santo nos revela coisas sobrenaturais. O Teu Espírito Santo, ele transcende a letra, ele transcende o natural. O Teu Espírito Santo, ele transcende o que é físico, Pai, para nos mostrar o que é sobrenatural, Pai. Então, Pai, nós estamos nesse jejum, Pai, também para viver o Teu sobrenatural, para viver o extraordinário, para viver algo novo no Senhor. Muitas vezes, Pai, o sobrenatural, o extraordinário na vida de alguém aqui, Pai, é ver o seu familiar salvo, é ver o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos buscando a Deus, servindo a Jesus. Para outros, o sobrenatural é visão, é experiências, é dons espirituais. Para outros, o sobrenatural é ouvir a Tua voz, é ter intimidade, é sentir o Teu toque, Pai. Então eu peço, Pai, que o Senhor comece a liberar o Teu extraordinário, Pai, nesse jejum de Daniel, Pai. Que o Senhor ouça cada oração, que o Senhor ouça cada palavra liberada, que a gente possa ouvir do anjo, Pai. Que a gente possa ouvir o anjo falando, Pai, para nós, que nossas palavras têm sido ouvidas, porque somos pessoas muito amadas no céu. Então, Pai, que a gente possa ser essas pessoas amadas no céu, nos fortalece, que a gente possa, assim como Daniel, Pai, ser fortalecidos, que nossos valores não sejam corrompidos, mas que a gente tenha
nossa fé firmada no Deus verdadeiro, na Tua palavra, na Tua verdade, Pai. Que a gente não se corrompa com o sistema desse mundo, mas que a gente possa, Pai, ser luz, que a gente possa ser sal, que a gente possa ser influenciadores, Pai, nesse mundo, Pai, babilônico, nesse mundo, Pai, de relativismo, que a Tua verdade, ela transpareça, que a Tua verdade, ela resplandeça em nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, é isso aí. Vai ficar salvo, tá? Essa live lá no YouTube. Se você assistiu aqui, entra lá de novo, só um pouquinho para você assistir de novo, dar visualização para nós, pelo menos para curtir a gente. Se você não segue a gente lá no YouTube, gente, o link tá aqui na minha bio do Somos Escolhidos. Eu vou mandar o vídeo também, essa live lá nos grupos também, para quem não assistiu, para quem não pôde acompanhar, tá? Então se inscreve lá no nosso canal, vai ajudar a gente bastante, tá? Segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais, tá? Vai ajudar muito a gente precisa monetizar aquele canal, a gente tá na obra, a gente tá tentando fazer aquilo que Deus mandou, mas a gente precisa de recursos, a gente precisa de ajuda, então apoia a gente. Se você puder apoiar financeiramente, sentir no seu coração também, a gente é grato. Eu creio que Deus ele também vai abençoar a tua semente. Tem as nosso Pix ali no nosso Linktree também. A gente vai ser muito grato, vai abençoar muito a gente. E caso você não possa apoiar a gente financeiramente, não sinta no coração, apoia curtindo a gente, acompanhando a gente e compartilhando também com quem você se importa, tá bom? Então, gente, Deus abençoe. Obrigado por participarem, tá? E a gente tá quase batendo a meta lá para monetizar, tá, gente? A gente precisa de 4.000 horas de visualização e 1.000 inscritos. A gente tá com 805 inscritos e 3.840 horas. Então, não gosto muito de falar dessa parte financeira, mas se você puder apoiar a gente vai ajudar muito mesmo, vai ser muito bênção pra gente, tá bom? Então, obrigado e apoia a gente também, curtindo, compartilhando. Ajuda o reino a avançar também. Se você foi edificado, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Gente, Deus abençoe. Obrigado por participarem. E tchau, tchau. A gente vai se falando nos grupos e amanhã tem mais, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe.